me lembro que eu passei a minha infância numa igreja que era uma igreja de nome histórica, mas de comportamento pentecostalizado. Eu cresci ouvindo aquele corinho, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Então, o ensino já não era, já estava ali a sementinha desse belicismo. Então, o senhor já aponta, até um dos nossos ouvintes colocou uma questão sobre a influência dos neopentecostais na política, então a gente já se direciona para o segundo ponto da pauta, que é como é que o senhor percebe a relação hoje dos evangélicos com a política, né? Que poderia até já puxar dessa dimensão desse sem número de vozes, que o senhor já mencionou, né, dessa fragmentação do discurso evangélico, que ao mesmo tempo eu percebo que há uma unidade nessa diversidade, né, que o senhor já explica é o moralismo, mas para mim tem para além disso, e nesse discurso belicista, né, porque eu imagino que o senhor pense assim, esse diabo de hoje do mundo evangélico, ele tem cara e tem cor também, né, para esse belicismo evangélico. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor lê essa relação dos evangélicos hoje, que são fragmentados, mas ao mesmo tempo há uma unidade, né, nesse discurso, com a dimensão política hoje no Brasil. Pois é, durante a década de 80, a partir de década de 70 já se fazia sentir isso, mas a partir da década de 80 o movimento cresceu e se intensificou. Que movimento? Um movimento de despertar medo nos evangélicos. Medo em relação ao comunismo. Então, a igreja estadunidense nos alimentou com medo crescente do comunismo, ora nos falando do que os chineses faziam, ora nos falando do que a cortina de ferro fazia, ora nos falando do que os movimentos revolucionários da América Latina faziam. E era sempre uma informação parcial, porque dava a impressão de que os ateus atacavam só os cristãos, e majoritariamente os cristãos evangélicos. O que não é verdade, nunca foi verdade. Os ateus, os estados ateus, atacavam todos. Todas as expressões religiosas, não apenas a nossa. Todas. Sem distinção. Mas os estadunidenses nos fizeram crer que o problema era conosco, não era com a religião, era com os evangélicos. Havia movimentos que tentavam, inclusive, dizer não. Por exemplo, os romanos e os ortodoxos também estão sendo atacados, mas os movimentos mais estadunidenses insistiam em centralizar a questão nos evangélicos. Isso foi gerando medo, um pavor nos evangélicos de qualquer coisa que parecesse ser ateu. E decididos ficaram de que o socialismo era necessariamente ateu. O que não é verdade. Não é verdade. O socialismo prescinde de religião, porque o ateísmo é outra religião. Qualquer afirmação que você faça sobre Deus é religiosa. A única afirmação que você pode fazer sobre Deus sem ser religiosa é o agnosticismo. É você dizer, não sei se Deus existe ou não. Ponto. Isso não é religioso. Mas se você diz Deus existe, é religião. Se você diz Deus não existe, é religião. Porque nenhum pode provar o A, nem pode provar o B. Então, são declarações de fé. Eu creio que Deus existe. O outro diz, eu creio que ele não existe. Pronto, eu creio é que define religião. Então, o ateísmo é um outro tipo de religião. Então, o ateísmo, sim, atacou a religião organizada. Mas o socialismo prescinde da religião. Não precisa da religião para se estabelecer, nem para ser um regime socioeconômico, político, nada disso.
Só que os estadunidenses fizeram o casamento das duas coisas. Necessariamente o socialismo é ateu. E necessariamente o ateísmo é persecutório. Tudo isso é discutível, mas passou. Então isso gerou um grande medo. Depois, o foco foi o mundo islâmico. Então, a ideia de criar medo do mundo islâmico. E, finalmente, porque a teologia tinha mudado para o moralismo, portanto, abandonado a doutrina da graça, que é a pregação de que Deus, por sua graça, salva o ser humano e então começa a transformar o ser humano, ou a mudar o ser humano, que o ser humano nasce de novo e começa numa outra matriz humana. Essa doutrina, que sempre foi a doutrina base da fé protestante, foi sendo esquecida e sendo substituída por uma doutrina moralista de boas obras, de o que eu faço para Deus poder me abençoar ou se agradar de mim, ou coisa que o valha. E aí, quando isso muda, a questão moral entra. E aí a ideia de salvar a família. Esse conceito, por exemplo, da família, a família cristã, sempre foi um conceito romano, nunca foi um conceito evangélico. Porque os evangélicos foram muito perseguidos no Brasil quando chegaram aqui, e a gente não podia casar oficialmente, porque para você casar você tinha de ser casado na igreja de Roma, e como a gente não ia na igreja de Roma, então nossos casamentos não eram registrados, nossos filhos não tinham acesso a registro civil, nossos mortos não podiam ser enterrados em cemitério público, e havia hospitais, inclusive, que nem atendiam a gente, porque a gente não era romano, era evangélico. Então, os evangélicos nunca desenvolveram essa identificação com a família cristã, por entender que essa, inclusive, era a grande desculpa romana para atacar a gente. E, com o passar do tempo, com a mudança da teologia, esse discurso veio para o meio evangélico também. E o meio evangélico começou a fazer juízos morais e moralistas. E aí nós fomos alimentados por uma campanha também estadunidense de que os governos de esquerda não só iriam matar a gente, fechar as igrejas, como também iam erotizar os nossos filhos. Então, os evangélicos de agora são totalmente diferentes, com uma perspectiva que não tem suporte na reforma protestante e que é fruto dessa miscelânea que virou a teologia no Brasil. Então, essa é uma questão séria e, por isso, o Bolsonaro foi preparado para responder a esse anseio evangélico, porque os caras da batalha espiritual convenceram os evangélicos de que a única maneira de não serem mortos pela esquerda ou ter os seus filhos erotizados pela esquerda era tomar o poder. Por isso você ouve um pastor presbiteriano muito bem formado dizendo que voltaria a votar no Bolsonaro por causa da pauta cristã. Só que o que ele chama de pauta cristã nunca foi pauta cristã. A pauta cristã sempre foi a redenção e a transformação por meio do poder do Espírito Santo, que ia gerar uma sociedade melhor, um mundo melhor, fraterno, de amor, de partilha, de justiça, etc, etc, etc. Então, o que ele chama de pauta cristã, na verdade, nunca foi pauta cristã. É uma pauta estadunidense
que tem a ver com a maioria moral americana, estadunidense, com o protestantismo branco estadunidense. Não tem nada a ver com a fé protestante propriamente dita. Mas eles convenceram os evangélicos brasileiros, até por conta desse medo, dessa paura, dessa síndrome de pânico que tomou conta da igreja evangélica, de que a única maneira de não ser morto pela esquerda e não ter os seus filhos erotizados era tomar o poder. Que foi o que o Bolsonaro fez. Mas eu só ia fazer uma brincadeira que a esquerda foi tão incompetente que teve 13 anos para matar os cristãos e não conseguiu. Pois é, veja você, né? Pois é. Veja você. Exatamente. E o senhor menciona essa situação atual do belicismo, que o senhor já chegou no nosso... Esse contexto, né, desse contexto político atual, que é esse discurso belicista. E o interessante é que essa eleição do Bolsonaro, eu vi em alguns momentos em que ele sendo comparado com o Ciro, aquela metáfora que Ciro, ele não era um servo de Deus, mas Deus o usou para libertar o seu povo. Exato. Da mesma forma, o Bolsonaro, não sendo evangélico, ele não é evangélico, ele é católico, família católica, mas o Deus correto, que é o Deus evangélico, usou o Bolsonaro para salvar os evangélicos da sua destruição. Então, esse jogo de metáforas, de símbolos, né, ele é muito importante, né? Até a esposa dele é evangélica, mas ele em si, ele foi batizado e tal, lá no Jordão, por o pastor Everaldo, salvo engano, né? Isso. Mas ele não é evangélico, a tradição dele é o catolicismo, né? Mas ele abraçou essa pauta que é evangélica, mas também é de um grupo mais duro do catolicismo, né? Mais ligado àquela renovação carismática, que tem uma pauta mais moral também, e ele leu esses tempos, ou alguém leu para ele, não sei, e ele navegou, ele surfou nessa uma tempestade perfeita para ele, e ele conseguiu se deslanchar, né? Infelizmente. Que é uma coisa que a direita vem fazendo em muitos lugares do mundo. Aproveitar essa insegurança evangélica que foi alimentada a partir da igreja estadunidense, não só no Brasil, mas toda a América Latina e em várias partes do mundo, na África, na Ásia, e parte da Europa, a Europa mais por conta dos romanos do que dos evangélicos, e nessa lógica de medo, onde a direita parece ser a salvação da lavoura. E o pior é que vai sendo a direita mais hedionda possível, né? O nazismo, o neofascismo, o racismo levado às últimas consequências, o escravismo vai tomando conta, e a igreja evangélica, movida pelo medo, vai perdendo a capacidade de discernimento, vai perdendo a lucidez. O medo tira a lucidez, né? O medo forma alguns heróis, mas cria a multidão de covardes. Então, os heróis se dão conta de que, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada aqui. Mas os covardes vão se abrigar. E foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal foi se abrigar e se abrigou no que há de pior na história da humanidade. Sim.